em nome de Cristo. Nosso cordial bom dia, feliz sábado a todos. Vamos, em atitude de reverência, continuar louvando a Deus e vamos cantar o hino Bendita Segurança. Que segurança só de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiros são de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta, Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, cintos em levos puros baleia, anjos descendo, trazem louvor, tempos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta, Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta, Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, na coragem em meu Jesus. Canta minha alma, canta, Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta, Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Convido aqueles que podem, vamos nos colocar de joelhos e vamos ter a palavra de oração. Nosso grande Deus e Pai, a nossa alegria, nosso louvor em estar em Tua presença nesta manhã e poder render louvores ao Teu santo nome, porque Tu és Deus de eternidade a eternidade. Agradecidos estamos pelos cuidados que recebemos de Ti durante a semana e pedimos ao Pai que o Teu Espírito Santo continue entre nós e aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, nosso cordial bom dia. Feliz sábado. Frio aí? Um pouquinho friozinho. Eu lembro que eu estive aqui ano passado. Faz mais ou menos um ano que nós estivemos aqui. E eu lembro que o sermão daquele dia era as 7 razões que farão do céu um lugar ideal. Até eu passei para o Gilmar esse material. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre 4 escolhas. Eu pedi para o Marlon colocar para nós, conseguir ampliar. 4 escolhas de um camarada muito conhecido da Bíblia. E coincidentemente eu preguei sobre esse assunto em Arroio do Meio há uns dias atrás. E no sábado seguinte veio um pregador de Estrela e pregou exatamente o mesmo assunto, como ele não sabia.
E como é interessante a palavra de Deus, quando mesmo tema, mesmo assunto, mas aplicações diferentes, lições diferentes, e a gente aprende cada vez mais. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 13. Nós vamos estudar sobre um assunto que é bastante conhecido, uma história bastante conhecida. Não vou entrar nos pormenores da história, mas nós vamos avaliar quatro escolhas que esse personagem fez. Aqui tem um irmão que eu estou olhando, que eu acho que eu conheço ele de algum lugar. O irmão que está lá na porta, irmão, o senhor não era de Marques de Souza e frequentava Lajeado uns anos atrás? Tinha um escorte? Eu lembrei. A minha memória é boa. E eu fui professor da Escola Sabatina do senhor, na classe da igreja de Lajeado, lá no canto direito, que era a classe do irmão Signori, na época. E eu lembro que o senhor vinha ali na Escola Sabatina, escutando o timbre de vozes, mas parece o irmão Olímpio. Isso, exatamente. A alegria revela. Alegria revela. Gênesis capítulo 13, nós vamos ler o versículo 1 e o 2, depois nós vamos pular para o 5 e vamos ler até o 13, tá? Gênesis capítulo 13, versículo 1 diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Agora nós pulamos para o versículo 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aí nós paramos por aqui. Uma história bastante conhecida, todos nós já lemos, conhecemos os pormenores dela, mas nós vamos analisar 4 escolhas que Ló fez nessa trajetória. Abraão e Ló, eles eram tio e sobrinhos. Ló era filho de Harã, que era irmão de Ló. Harã veio a falecer e o neto passou a ser criado pelo avô, que se chamava Tera. Inclusive a Volkswagen está lançando um carro, acabou de lançar um carro que é esse nome, Volkswagen Tera, era o nome do avô de Ló. Só que o avô de Ló também veio a falecer. E, como consequência, quem passou a cuidar de Ló foi o tio chamado Abrão, na época ainda era Abrão, mas eu vou chamar de Abraão para a nossa linguística ficar melhor. Então ele foi morar. Abraão começou a cuidar de Ló. Eles tinham tudo em comum, conviviam juntos, os seus pastores, o seu gado, tinham as mesmas pastagens, as mesmas fontes de água, compravam tudo na mesma agropecuária, as vacinas para o gado, tudo mais, era tudo em comum. Mas chegou um momento
em que os pastores começaram a ter, a palavra diz, uma contenda. E quando o original da palavra contenda não tem a ver com briga física, mas sim uma disputa sem violência, que a palavra correta seria uma briga resolvida sem violência, ou seja, está mais ligado ao âmbito judicial. Vamos sentar e vamos conversar para nós resolvermos esta situação. Foi isso que Abraão propôs para Ló. Por ele ser o mais velho, Abraão tinha o direito de escolher primeiro. O sobrinho, obviamente, escolheria posteriormente. Mas Abraão deu a oportunidade para que Ló escolhesse primeiro. Eu tenho um sobrinho que trabalha comigo, e ele é bem mais jovem do que eu. E outro dia nós estávamos viajando, e aí nós chegamos no hotel, nós fizemos a reserva, e aí o dono do hotel nos deu as 2 chaves e digo, eu não salvei por nome, não fiz a reserva por nome. Está aqui as 2 chaves, vocês escolhem qual quarto vocês querem. E o meu sobrinho escolheu primeiro uma chave, e eu fiquei com a chave que sobrou. No dia seguinte, ele disse, nossa, o meu banheiro, o chuveiro não esquentava direito. Ou seja, ele quis ser o primeiro a escolher e acabou escolhendo errado. E eu fiquei com o que sobrou. Abraão ele chegou para ele e disse, olha, aqui, tu olha para um lado, olha para o outro, tá vendo tudo isso? Tudo isso eu te dou a oportunidade de você escolher. Abriu mão do direito dele, como sendo o mais velho e o patriarca, abriu mão do direito dele para resolver uma situação. Já aconteceu com você também? De você abrir mão de alguma coisa, mesmo que você estivesse com a razão, mas apenas para resolver uma situação e ter paz. Às vezes as pessoas preferem ter razão do que ter paz. Abraão aqui ele preferiu ter paz, mesmo que isso fizesse com que ele perdesse alguns bens materiais, mas ele teria paz. E aí nós chegamos na primeira escolha de Ló. Antes de entrar nessa primeira escolha de Ló, eu lembro de uma situação. Como o Gilmar nos conhece há mais tempo, nós viemos para Arroio do Meio em 2002 e em 2005 eu consegui comprar um terreno. Eu tinha 18 anos e esse terreno foi a casa para os meus pais saírem do aluguel. Mas o objetivo era comprar uma chácara. O meu pai era construtor, ele construiu a casa, eu paguei o terreno e ele construiu a casa. Nós gastamos na época, entre terreno e casa, 15 mil reais. 4 anos depois, nós vendemos essa casa por 65 mil reais. Nós gastamos 15 e vendemos por 65 4 anos depois. Aumentou o capital. E o objetivo era comprar uma chácara, o sonho dele era comprar uma chácara. E surgiu uma chácara para comprar entre Arroio do Meio e Travesseiro, que era 12 hectares, no alto de um monte, um lugar muito bonito. Só que era inverno, e nessa época as estradas estavam muito úmidas e os caminhões não conseguiam subir para levar material para construir a casa. Em virtude disso, ele foi morar com um enteado e a nora. Porém, o convívio não deu muito certo. E aquela terra, que era uma terra muito bacana, o pai, por ser sanguíneo, pegou e teve um atrito com a cunhada. Ele pegou e vendeu aquela terra e comprou uma outra casa num outro lugar. Perdeu o capital, mas para poder sair daquela situação de estar morando com a nora que estava tendo um atrito. E aí comprou uma casa num outro lugar e com essa enchente do ano passado, pegou enchente 2 metros acima dessa casa e acabou-se a chácara, acabou-se a casa onde está alugada. Aí eu analisando, quando eu li essa história aqui de Abraão, eu lembrei dessa situação. Ele abriu mão de algo que era um sonho para poder construir e comprar,
simplesmente para poder voltar a ter uma paz ou uma harmonia familiar novamente. Poderia ter feito de outra forma? Poderia. Mas, por ser um pouco sanguíneo, eu quero me livrar logo disso e vou sair da situação e resolver o problema e voltar. Quando Abraão dá essa opção para Ló, ele olha para os dois lados. E eles trabalhavam com o que mesmo? Era com gado. Eles criavam gado. Não era gado de pequeno porte. Eram animais de grande porte. E quem já conhece ou trabalhou no interior, é mais fácil lidar com o gado em regiões montanhosas ou em regiões planas. Planas. E ainda mais onde tinha água, né? A gente vai para a fronteira, para a campanha, a gente vê, é o ideal para a criação de gados. E aí ele olha aqui, e eu fui no Espírito e Profecia, livro Patriarcas e Profetas, página 105. Ali, Ellen White, ela dá uma descrição de como era a terra na região de Sodoma e Gomorra antes da destruição. E aqui ela diz assim, abre aspas, como a mais bela entre as cidades do Vale do Jordão, achava-se Sodoma, situada em uma planície que era como o jardim do Senhor, pela sua fertilidade e beleza. Ali florescia a luxuriante vegetação dos trópicos. Ali era a terra da palmeira, da oliveira e da videira. E flores derramavam seu perfume através de todo o ano. Ricas plantações revestiam os campos e rebanhos e gado cobriam as colinas circunvizinhas. A arte e o comércio contribuíam para enriquecer a orgulhosa cidade da planície. Os tesouros do Oriente adornavam seus palácios e as caravanas traziam seus abastecimentos de coisas preciosas para lhe suprir os mercados. Com pouca preocupação ou trabalho, toda a necessidade da vida podia ser suprida e o ano inteiro parecia um ciclo de festas. Olha que interessante. Eu estava olhando esses dias, existe um estudo de que não existe nenhum país desenvolvido que esteja no globo, na região onde a temperatura é tropical. Não existe nenhum país desenvolvido nesta região tropical. Salvo algumas exceções que são algumas ilhas países. O restante, e a Austrália, mas ela pega apenas uma pequena parte do norte dela que está dentro da região tropical. Nos Estados Unidos ela está dentro, mas é uma temperatura temperada, é um clima temperado, então vai ter os dois extremos. Mas na sua maioria, na faixa do meio do globo, não existe nenhum país desenvolvido. E aí, se você for analisar, por que os países nórdicos, ou a maioria deles no norte da Europa, são países de primeiro mundo e desenvolvidos? E aí, quando eu fui olhar isso aqui no Espírito e Profecia, faz sentido toda essa pesquisa. Porque o ano todo era uma temperatura alta, onde era tudo que produzia dava, não havia preocupações. Se você vai nos países nórdicos, o que acontece no inverno? Você tem que armazenar lenha para o inverno. Agora, você vai nos países onde a temperatura é sempre uma temperatura alta. Você vai preferir ficar dentro de casa estudando um livro, ou você vai querer ir para a praia e aproveitar o que o sol está te proporcionando? Mais ou menos nesse contexto que está localizado essa região aqui. Havia festas o ano inteiro. E agora, quando Ló olha para aquela região, ele diz, com certeza vou escolher esse lugar. Era como se fosse festas o ano inteiro. Então Ló, ele fez a sua primeira escolha. Olhou para aquele vale ao invés das montanhas. O texto diz que ele foi montando as suas tendas até Sodoma. Ele não foi diretamente para Sodoma. Ele foi montando as suas tendas até Sodoma. O texto diz que ele ia montando as tendas. Ele não foi de vez para dentro da cidade, onde ele sabia que os homens eram maus. Não era desconhecido para ele essa informação. Ele sabia que os homens eram maus. Então ele pegou e foi montando as suas tendas a uma determinada distância de Sodoma, porque ele imaginou que ali seria uma distância segura da influência daquela má cidade, ou dos homens maus daquela cidade.
E agora nós vamos pular um pouquinho. Essa foi a primeira escolha. Vamos para Gênesis capítulo 18. Algumas páginas para frente nós chegamos em Gênesis capítulo 18. Gênesis 18, capítulo 20, diz assim: Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, se assim não é, sabê-lo-ei. Ou seja, o clamor, a maldade daquele lugar, estava clamando diante de Deus. E aqui tem no capítulo 18, logo no início, aparecem 3 homens para Abraão e Sara. Foi quando anunciaram que eles teriam um filho um tempo depois. Esses mesmos, nós sabemos que um deles era o próprio Deus, era o Senhor, e mais 2 anjos. E esses mesmos 2 anjos, após saírem da tenda de Abraão e Sara, eles vão agora até a casa de Ló. Eram os mesmos 2. E aí nós vamos virar a página um pouquinho. Aqui diz que o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito, a ponto de Deus ter que descer lá para resolver a situação. Se você olha para o nosso mundo hoje, nós vemos coisas semelhantes ao que acontecia nos dias de Sodoma e Gomorra, ou não? Ou piores? No dia que eu estava preparando essa mensagem aqui, na semana que eu estava elaborando essa mensagem, eu estava viajando, eu passo muito tempo no carro, e eu estava escutando a Rádio Gaúcha, e ali naquele dia teve uma notícia de que veio a óbito uma menina de 1 aninho de idade, vítima de abuso pelo seu padrasto. Isso em Porto Alegre. É esse abuso que você está pensando mesmo, tá? Ela veio a óbito vítima de abuso pelo próprio padrasto. 1 ano de idade. A mãe saía para trabalhar e a criança ficava com o pai à tarde e sofreu os abusos e veio a óbito por causa disso. E eu estava preparando essa mensagem aqui, quando eu ouvi isso. E eu fiquei analisando, nós vivemos um cenário de caos social ao extremo. Sem falar na moda que está nos últimos dias de progenitores dar cabo à vida de seus filhos. Recentemente, na nossa região e no nosso estado, isso tem acontecido com muita frequência. Exato. Então nós vivemos num cenário em que o caos está instalado, e era semelhante ao caos que estava instalado nos dias que Ló foi para morar perto dessa cidade. Capítulo 19, versículo 1 a 13 diz assim: Ao anoitecer vieram os 2 anjos, eram os mesmos que tinham ido visitar a casa de Abraão. Vieram a Sodoma, cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Veja, aqui tem um detalhe interessante na história. Agora Ló não estava mais com as suas tendas ou suas tendas próximas a Sodoma. O texto diz que agora ele estava à entrada da cidade e agora vieram os homens e ele estava na entrada da cidade. O Espírito de Profecia comenta de que agora Ló havia se mudado para dentro de Sodoma. Talvez pela necessidade de fazer com que a família, os filhos, estudassem, aprendessem mais, fossem para dentro da cidade. E ao momento que ele foi para dentro da cidade, ele começou a se envolver com as coisas da cidade, a ponto de ele se envolver também por questões políticas da cidade. Porque ele estava morando ali, era natural que isso acontecesse.
Mas ele sabia que os homens daquela cidade eram tão maus, que se alguém quisesse dormir na praça naquela noite, não amanheceria vivo. Então ele foi lá e chamou eles, e insistiu com eles para que eles entrassem na casa deles. E eles disseram, não, nós vamos dormir na praça. Eles falaram de propósito, apenas para ver até onde Ló iria, com a sua insistência de convidá-los para entrar na sua casa. Então Ló leva os homens para dentro da casa. Você conhece a história que os homens daquela cidade tentaram invadir a casa e disseram para Ló, traga-nos esses 2 homens que entraram, que estão na tua casa, para que nós os abusemos deles. A mesma palavra. E o texto diz que era desde o menor até o maior dos homens. Desde crianças até os mais velhos. Todos queriam abusar daqueles 2 homens. E aqui agora entra um ponto muito interessante dessa história, onde Ló faz a sua segunda escolha. E a segunda escolha, a escolha de Ló, o que diz o texto? Que ele foi lá, falou com os homens e disse, não faça mal a esses homens que estão aqui dentro da minha casa. Eu tenho 2 filhas, são virgens, são moças. Peguem-as e façam com elas o que vocês bem quiserem, mas não toquem a mão nesses homens que estão aqui. E aí você que é pai, você que é mãe, você que é pai de menina, ou que é mãe de menina, tente se colocar no lugar de Ló naquela noite, onde você abre mão do bem-estar e da saúde física da sua própria filha, em detrimento a 2 estranhos que chegam na sua casa. Eu, como pai, confesso que eu não consigo entender. Por mais elementos históricos, culturais que nós tenhamos a respeito da importância da hospitalidade que se tem naquela região. Onde aqueles que estão dentro da tua casa passam a ser a responsabilidade sua, mas eu não tenho fé suficiente para fazer isso. Em detrimento à integridade das minhas filhas, eu querer oferecer elas para salvar a vida de 2 estranhos. Essa foi a segunda escolha de Ló. Segunda escolha. Versículo 12 diz que Ló vivia bastante tempo naquela cidade, criara raiz naquele lugar. Nós vamos pegar aqui no versículo 12 diz, aliás, voltando no 10, diz assim, quando ele ofereceu as filhas, diz no 10, porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Quando Ló vai até a porta e diz, faz essa oferta, foi como se ele tivesse jogado combustível no fogo. Eles ficaram mais raivosos ainda e disseram, quem ele pensa que é? Veio morar aqui entre nós faz pouco tempo e ele acha que é juiz agora? E aí eles tentaram tomar a casa, tentaram invadir a casa. E o versículo 10 diz que os anjos fizeram com que eles fossem feridos de cegueira, a ponto de procurar a porta, e se cansaram de procurar a porta, desistiram e foram embora. Ou seja, os anjos tiveram que fazer algo sobrenatural para fazer com que aquela turba desistisse de fazer o mal contra aquela família. E aí no versículo 10 os homens disseram assim, porém os homens estendendo a mão fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Versículo 12, então disseram os homens a Ló, e presta atenção nesse detalhe, tens aqui alguém mais dos teus? Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Versículo 14.
Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos e saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Veja, os anjos fizeram um milagre, feriram eles de cegueira. Eles entram e agora eles dizem: tem mais alguém aqui dos teus na cidade? Vai e avisa eles para que saiam da cidade, porque essa cidade vai ser toda ela destruída. Então Ló, ele pega e sai naquela mesma hora, sai e avisar os seus. A profecia diz que Ló e a família e a esposa tinham mais filhos na cidade, além das duas que estavam em casa. Então ele foi lá avisar para que saíssem. E quando Ló chega diante dos parentes, Ló diz: vamos sair dessa cidade porque tem 2 anjos lá em casa e eles falaram que essa cidade vai ser destruída e vocês têm que sair daqui comigo porque vai ser tudo destruído. E aí os parentes e os genros olharam para ele e disseram: você está de brincadeira, Ló? Tu está gracejando conosco? Isso é brincadeira de tua parte. E aí então Ló pega e volta sozinho para casa. E nenhum dos seus parentes, nenhum dos seus deram ouvidos para a advertência dele. E aí eu preciso perguntar para você, porque essa pergunta eu já me fiz também. Imagine se fosse você no lugar de Ló, lá naquela noite, e você fosse advertido pelos anjos de que era para você ir avisar os teus de que aquela cidade seria destruída. E se fosse você, e você fosse chamar os teus, eu pergunto para você, os teus dariam ouvidos à tua advertência? Alguns anos atrás nós moramos no Mato Grosso, e lá nós conhecemos um pastor, descendente de gaúcho, que foi para o Pará, e o pai dele gostava de CTG, e o filho foi criado dentro do CTG. Mas um dia ele conheceu o Clube de Desbravadores, veio para a igreja, se tornou pastor, se formou no Peru, e agora ele estava sendo pastor na cidade de Água Boa, no Mato Grosso. E nós estávamos a trabalho pela cidade, nós chegamos e fomos na igreja de Água Boa, e lá nós ouvimos um sermão no Dia das Crianças, que foi um dos melhores sermões que nós já ouvimos sobre o assunto. E lá esse pastor contou a história dele, e lá ele fez uma pergunta, e ele disse assim: se você que é pai, que é mãe, se você falecesse hoje, os teus filhos, aquilo que você ensinou para eles a respeito de Deus, seria suficiente para que eles permanecessem fiéis até Jesus voltar? E aí em uma das outras frases que ele falou, ele disse assim: nós vivemos num mundo repleto de filhos órfãos de pais vivos. E quando eu vejo a história de Ló, das escolhas que ele fez e das consequências que as escolhas dele trouxeram para a família dele, faz com que a gente reflita muito sobre que tipo de legado nós temos deixado para os que vêm depois de nós. Ló, ele fez as suas escolhas e colheu as consequências disso. O interessante dessa história é que ele fez agora a sua segunda escolha, e dentro desse contexto da segunda escolha, eu cheguei a uma conclusão de que os pastores e os anciões e os mais antigos me ensinaram errado. Quando eles falavam que Ló fora tirado, que Ló saiu de Sodoma. Na verdade, Ló nunca saiu de Sodoma. O texto diz que os 2 anjos pegaram Ló e a esposa pelo braço e os tiraram de dentro de Sodoma. Eles não saíram, eles foram tirados, para ver como a misericórdia e a bondade de Deus é tão grande, que mesmo ele sendo lerdo, tardio em agir, em sair de dentro,
os anjos os pegaram e os levaram para fora. Aqui nós vemos a misericórdia e a bondade de Deus. Aí o texto diz que quando ele estava fora da cidade, ele fez agora a terceira escolha, e ele pede para os anjos, diz assim, tem uma cidadezinha, e os anjos disseram, saiam da cidade, vão para o monte, que eu só vou destruir depois que vocês chegarem lá. E eles, demorou demais para sair, os anjos o pegaram pela mão, o tiraram, e quando estavam fora, ele ainda teve a audácia de dizer, Senhor, eu não quero ir para o monte, tem uma cidadezinha, é no vale, Zoar, porque eu tenho medo de que o mal me alcance no monte, então permita que eu vá para Zoar. Ou seja, ele já estava com a vida toda destruída, as consequências, e ainda assim resistia a fazer aquilo que Deus pedia para ele fazer. E aí ele vai para Zoar. E aí nós chegamos agora na quarta escolha, quando o texto diz que já fora da cidade, ele entrou na cidade de Zoar, e no versículo 23 do capítulo diz que saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E nesse momento desce fogo e destrói toda aquela cidade. E aí o texto diz também que a mulher dele olha para trás, e tem o versículo diz, lembrai-vos da mulher de Ló. E com frequência nós baixamos a lenha na mulher de Ló, porque ela olhou para trás e se perdeu. Mas o Espírito de Profecia fala que se Ló não tivesse sido tardio em agir, em sair, talvez a sua esposa não tivesse se perdido. Ou talvez o amor de mãe pelos filhos que ficaram dentro de Sodoma fizeram com que ela olhasse para trás também. Isso está no Patriarcas e Profetas, na página 105. Se Ló tivesse agido rápido, no momento em que os anjos disseram para que ele saísse lá de dentro, talvez ele tivesse se salvado. E aí agora nós chegamos na quarta escolha. No versículo 30, diz assim, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receava permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Veja que agora ele faz a escolha certa. A escolha certa de sair de Zoar e ir para o monte que Deus havia falado para ele várias vezes que era para ele ir. E ele acabou demorando demais. E agora nós chegamos na quarta escolha. Finalmente ele obedeceu e foi para o lugar que Deus havia dito que era para ele ir. Depois de passar uma série de consequências e perdas pelas escolhas que fizeram, ele agora vai para o monte. Agora ele fizera a escolha certa, porém fez a escolha certa tarde demais. Toda a sua família havia se perdido naquele vale que ele olhou que era um vale de encher os olhos, que era melhor morar ali. E agora ele está com apenas duas filhas, e essas duas filhas nós sabemos que posteriormente deu uma geração de inimigos dos maiores, um dos maiores inimigos do povo de Deus, os moabitas e os amonitas. Isso dá um outro sermão. Aqui nós vemos como Deus permitiu que ele fizesse as suas próprias escolhas e colhesse as consequências das suas escolhas. E Deus foi tão bondoso que tirou ele com a sua própria mão lá de dentro para que ele saísse, para que salvasse o povo. Ele fez a escolha certa na hora errada. Escolhas erradas, consequências eternas. Para nós encerrar, o meu desejo é que ainda haja tempo para que eu e você façamos as escolhas certas e que nossa influência junto aos nossos filhos, genros, parentes, seja tanto que eles ouçam o nosso chamado e aceitem sair desse vale escuro que é este mundo de pecado. E que ainda haja tempo suficiente para que eu e você façamos escolhas e nos refugiemos nos braços de Jesus. E que para nós encerrarmos, vamos nos colocar em pé e nós vamos cantar o hino Perto de Jesus.
de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar e abrigado em ti, Senhor. Sinto teu amor, tu és o meu Deus, quero estar a ti. Quero entregar o meu viver, se quero estar bem junto a ti, Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar e obrigado em ti, Senhor. Sinto teu amor, tu és o meu Deus, quero só a ti. Oramos. Pai querido, obrigado porque a Tua palavra fala conosco. Obrigado porque ainda há tempo para fazermos escolhas certas ao Teu lado. Assim como Tu fizeste com Ló, nós pedimos que o Senhor nos salve a despeito de nós mesmos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.